Pedimos desculpa pelo atraso, mas a gente está sem energia, parte da energia, então a gente vai ter que continuar sem a transmissão. De qualquer forma, a gente pediu para pôr nota no site da ABEM e colocar lá no fórum, no Facebook, onde tem o chat, né? Bom, vamos retomar a discussão dos objetivos. Próximo tópico é esse aqui, né, Lu? A área de linguagem do ensino fundamental. Então, da mesma forma, a gente vai lendo, quem tiver destaque, levanta a mão, tá? A área de linguagem do ensino fundamental, tendo por base os conhecimentos historicamente construídos seus componentes, visa uma formação que possibilite ao estudante dominar progressivamente a fala, a leitura e a escrita. Isso é bem de língua portuguesa, né? Faz de conta que não deu boa tarde, então. Enquanto isso, a gente vai trabalhando e aí a gente recomeça e faz. A Lu comentou, interessante, assim, a partir dessa parte começa a ficar mais disciplinado o documento, né? Já está gravando. Então, tem que sentar direito. Está bem feliz. Senta direito. Então, boa tarde. Vamos dar início às discussões dessa parte da tarde. A gente retoma aqui a partir dos objetivos gerais da área de linguagem no ensino fundamental. Então, a área de linguagem no ensino fundamental, tendo por base os conhecimentos historicamente construídos de seus componentes curriculares, visa a formação que possibilite ao estudante dominar progressivamente a fala, a leitura e a escrita. Proposição, vamos ver todos, depois a gente volta para os destaques. Viver, refletir sobre e se apropriar de elementos constitutivos das diferentes linguagens artísticas. Vivenciar, refletir sobre, apropriar-se de, criar e recriar as práticas corporais. Reconhecer e valorizar a pluralidade de manifestações culturais, linguística, artística e corporal. Reconhecer e compreender o uso de outras línguas, assim como valorizar as diversas culturas. Respeitar características individuais e sociais, as diferenças de etnia, de classe social, de crenças, de gêneros, manifestadas por meio das linguagens, assim como a valorização da pluralidade sociocultural brasileira e de outros povos e nações. Propiciar aqueles que apresentem necessidades diferenciadas de comunicação aos conteúdos, o acesso à utilização de linguagens e códigos aplicáveis e de tecnologia assistiva. Aproximar-se das diversas tecnologias, permitindo não apenas sua utilização como instrumentos de comunicação e informação, mas também o entendimento crítico das relações entre sociedade e tecnologia e o intercâmbio cultural. Pode. É gente de idade avançada. O que eu tinha comentado é que aqui, então, a gente já vê aquela unidade da área como se deseja. Aqui já tem um tratamento disciplinar pensando em particularidades, né? Então, é a língua no primeiro, a língua portuguesa, o segundo, as artes, o terceiro, a educação física, o quarto é um geralzão, o quinto, a língua estrangeira, e os outros acho que continuam gerais, né? Dessas diversidades, das diferenças, ali necessidades diferenciadas de comunicação, então um atendimento talvez à educação especial e no último as tecnologias. Então acho que foi um jeito de, sei lá, contemplar o que é específico,
Só que eu acho que o objetivo que é nosso, da nossa área, o que é complicado é essa ideia de viver e refletir sobre... tem um problema de português aqui, né? Sobre se apropriar dos elementos constitutivos das linguagens. E aí, nos outros, a gente vê fala, leitura, escrita, é a prática. As práticas corporais, a língua estrangeira. Então, aqui, eu acho que a gente foca naquilo que constitui, e não na linguagem, no uso da linguagem em si. Então, talvez, viver, refletir e se apropriar de práticas... de diferentes práticas, nas diferentes linguagens artísticas e seus elementos constitutivos, alguma coisa assim. Mas não focar nos elementos, né? Porque aqui não tem a vivência que é tão valorizada depois, mas aqui fica quase como uma análise. E acho que não é viver, né? É vivenciar também, né? Viver práticas é... Até pensando nas práticas corporais. Aliás, eu gosto das práticas corporais aqui, que é refletir sobre apropriar-se, criar e recriar. Adoro quando alguém escreve, né, alguma coisa. Não sei, eu acho que poderia seguir o das práticas corporais. Vivenciar, refletir sobre, apropriar-se de, criar e recriar as práticas artísticas ou práticas nas diferentes linguagens artísticas, para não manter a ideia da linguagem. E depois, acho que colocar depois os elementos constitutivos, né? E o Marcos tinha alguma coisa. Os objetivos mais gerais são bons, né? Tratam de questões importantes. Retoma aqui aquela questão que desaparece mais nos objetivos específicos, mas da pluralidade, das etnias, etc. Então, se a gente considerar, né, que essa especificidade mais disciplinar a partir desse ponto do documento, é o 2, que tem a ver diretamente com a gente, e os demais que são transversais. Microfone. De reconhecer de outras línguas, eu entendo que eles estão falando da língua estrangeira, mas não seria interessante, às vezes, colocar reconhecer e compreender o uso de outras linguagens, assim como valorizar diversas culturas? Porque no outro, não, porque quando coloca lá, você volta só um pouquinho para mim, por favor, Luiz, na parte lá da educação física, né, que é vivenciar, porque aí você reconhece e compreende as outras linguagens. Por isso que eu estava comentando. Eu entendo que é da língua estrangeira, eu entendi que eles queriam falar da língua estrangeira, mas eu achei legal o início deles, que é reconhecer e compreender tipo, eu estou reconhecendo, eu estou compreendendo as outras linguagens também, não só a minha. Foi claro? Mais ou menos. Foi. Agora eu sinto assim... Não, acho que a gente não devia mexer no da língua. Eu entendo ali. Lembra aquela questão do foco, assim? Quando a gente chamar a parte dos objetivos gerais do ensino fundamental, a gente dá ênfase naquilo que está diretamente relacionado com a gente. Porque imagino assim, que se incomodar, eles devem reclamar, né? Acredito que eles vão fazer isso. Algo mais? Concordamos? Então vamos adiante. Começamos muito bem a tarde. Objetivos, linguagem, ensino médio. Interagir
em debates que envolvam a coletividade e a discussão dos interesses relativos à cidadania e à pluralidade, de modo a desenvolver gradativamente a atuação crítica nos processos de construção da realidade social. Explorar experiências de linguagem significativas e autênticas, reconhecendo e convivendo com a pluralidade de sentidos em um processo de questionamento de visões de mundo naturalizadas. Refletir sobre a diversidade das linguagens, ampliando os saberes sobre o modo como elas constituem as realidades sociais. Fruir manifestações literárias e artísticas, construindo estratégias ou modos específicos de leitura frente a manifestações que envolvam um trabalho de linguagem inusitado, de rompimento com o estabilizado, ao investir no efeito de estranhamento de um mundo recriado, renovado e não prescrito. Produzir eventos de linguagem sintonizados com diversas esferas sociais, de forma crítica, desenvolvendo saberes que auxiliam na reflexão sobre fazeres e valores relacionados ao trabalho, ao estudo e à arte. O texto ele oscila entre artes e arte, né? Arte, no singular, se referindo mais à forma como aparece na FDB. Talvez isso fosse importante, de uma certa padronização, mas isso é fácil de propor. Refletir sobre o corpo em transformação em uma perspectiva de respeito e de valorização da diversidade humana. Apropriar-se do patrimônio cultural, compreendendo a diversidade das culturas brasileiras e estrangeiras, bem como o processo de disputas de legitimação de culturas que acontece fundamentalmente pela via da linguagem. Produzir conhecimento, dominando recursos de linguagem que favoreçam o levantamento e a organização de dados das realidades humanas e o debate sobre essas realidades. Sim, vai até o final. Será que eu cortei errado? Espera aí que eu estou no... Eu posso ler aqui, ó. Tem mais um, desculpa. Eu recortei no lugar errado. Separou no produzir conhecimento, né? O seguinte é explorar práticas de linguagem no universo digital, entrelaçando as dimensões técnicas, críticas, éticas e estéticas, de modo não apenas a desenvolver familiarização com esse universo, mas também a poder gradativamente expandir as formas de aprender e refletir sobre as realidades. Algum destaque? Eu tenho. Marcos, vai cair. Bom, esse primeiro, a ideia de debate, eu acho que está muito vinculado à língua. Eu não sei como que a gente poderia entrar aqui, ou se não precisaria. O que me incomoda é o quarto, que é o específico, porque ele foca na fruição e não na vivência, ou até nessa ideia da reflexão, né, mas fruir. E me incomoda bastante também, então, são fruir, começa aí, construindo estratégias ou modos específicos de leitura, que talvez... a leitura é um tipo, né, de interação, mas eu acho que é mais específico. E agora, que eu acho complicado, frente a manifestações que envolvem um trabalho de linguagem inusitado, de rompimento com o estabilizado. Então, isso aqui acho que tem talvez algo de arte contemporânea, né? Mas a gente está falando de ensino médio que fortalece, que a gente discute identidade, né? Então, acho bem estranho essa ideia de investir no efeito de estranhamento de um mundo recriado, renovado e não prescrito. É muito... eu acho que a gente tinha que... Deixa eu fazer dois destaques.
Duas coisas me incomodam aqui também. No primeiro objetivo, a falta da diversidade, que está substituída por pluralidade, porque a diversidade aparece abaixo em outras questões, né? Mas ele fala relativos à cidadania e à pluralidade, de modo a desenvolver gradativamente a atuação crítica. Acho que tinha que ter diversidade junto. E a outra questão, explorar experiências da linguagem autêntica. Depois vem, né, questionamento de visões de mundo naturalizadas. Se você destaca o autêntico, você está justamente naturalizando visões de mundo enraizadas, né? Então, a autenticidade, antropologicamente, em quase todo campo, é uma palavra muito difícil, né? Segura, por gentileza, Lu. Tem mais um, pode ir falando? Depois do fruir, produzir eventos de linguagem sintonizados com diversas esferas sociais de forma crítica, desenvolvendo saberes que auxiliem na reflexão sobre fazeres e valores relacionados ao trabalho, ao estudo e à arte. Então, a arte não é nem trabalho nem estudo. Então, que acho que podia ser só ao trabalho e ao estudo, porque pensando no ensino médio, nessas trajetórias, então tirar a arte dali. Então, hoje foi um ato falho. Não tem número, filho. Acho que é o quarto. 1, 2, 3, 4. O outro era o segundo. Isso tem que ver como fazer, mas eu acho que... E o quinto, depois, né? O quinto, tirar a arte no final. No último, explorar práticas de linguagem no universo digital, entrelaçando as dimensões técnicas, críticas, éticas e estéticas. Eu não sei o que são dimensões críticas. Técnica, ética e estética, acho que faz sentido. Talvez pudesse até colocar as outras, políticas, sociais, mas crítica, não. Porque no documento ali tem dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Nos outros momentos, né? Então, acho que podia colocar políticas para manter essa... Como se a crítica não atravessasse todas as outras. Ô, Luiz, volta para mim do patrimônio cultural. Eu acho que seria interessante pela via das linguagens. O que vocês pensam? Porque aí está como da linguagem, mas são várias linguagens. Então, o patrimônio cultural é bem complexo. 6, 7. E aí, lá no final, compreendendo a diversidade das culturas brasileiras e estrangeiras, bem como o processo de disputas e de legitimação de cultura que acontece fundamentalmente pela via das linguagens. Tem uma palavra que aparece, duas palavras que aparecem bastante na legislação quando se trata de patrimônio, tanto na esfera da cultura quanto em outras, que não apareceu na base, que é como o patrimônio cultural no Brasil, durante muito tempo, sobretudo no cenário das políticas, esteve vinculado a patrimônio material, geralmente há um destaque de patrimônio cultural material e imaterial. Acho que isso é uma questão que a gente precisa também dar um destaque, né? Quem acompanha esse debate, o IPHAN, durante muito tempo, teve uma política de patrimônio só centrada em patrimônio material, né? Foi uma vitória muito grande, a gente ampliava isso, sobretudo a partir de 2002, né? Ok? Algo mais? Ficamos com esse caminhamento, então? Ótimo. Terminamos essa parte mais geral. Agora vem a parte mais simples. É só a gente resolver os gerais de arte e os específicos de música. O conceito aqui a gente já discutiu. Já discutimos também essa dimensão, né, de rever essa questão da estesia, dos termos. As duas questões.
Então, os objetivos da aprendizagem relacionados a diferentes etapas escolares são organizados a partir das seguintes perguntas. Quais são os saberes e as práticas em arte relevantes para a atuação crítica do estudante no seu contexto, em cada etapa e modalidade escolar? Quais desses saberes e práticas os estudantes já conhecem, e até que ponto? E quais eles ainda precisam aprender e ou aprofundar para que atuem de modo crítico e autoral no seu contexto, em cada etapa e modalidade escolar? Tem até um título de livro. Acho que prática tem mais o sentido social, né? Prática como uma atividade coletiva e não individual só. Todo mundo entendeu, né? Tá bom, não fez? Eu já pensei, repensei sobre essas questões e não consegui chegar assim. Não... Você gosta? O que eu acho que é positivo, então, quais são os saberes e as práticas relevantes para a atuação crítica do estudante no seu contexto? Aí não entendo a modalidade, porque a gente não fala nada de modalidade. Então, é bom ter a modalidade sabendo que não é contemplado, né? Então, tudo bem deixar, talvez até quando a gente faz a crítica ali anterior, né, que nada se fala sobre as modalidades, a modalidade aparece, mas ela não é contemplada. Então, acho que esse tem... Eu não sei se é o que... Tem o pessoal lá da linguística, acho que usa outros termos, com autoria, autonomia, a ideia da crítica, às vezes eu não sei o que essa palavra quer dizer. Então, é uma... Acho que a atuação... Tinha que procurar lá para ver o termo. Eu só não entendo bem a crítica, mas gosto dessa ideia de atuar no contexto. No segundo, quem vai dizer, né, o que eles precisam aprender? Mas aí é o problema da base, que está dizendo o tempo todo o que precisa aprender. Então, acho que tem um lado bacana, que é reconhecer aquilo que o estudante é, embora isso não apareça nos objetivos. Eu também acho positivo, então, ter essa questão que ela ajuda a gente a ler os objetivos, né? E até que ponto e quais eles ainda precisam aprender e ou aprofundar, para que atuem de modo crítico e autoral no seu contexto. Então, de novo, então, talvez ali a atuação crítica e autoral manter, ou ter a ideia do precisar aprender ou aprofundar é o que atravessa a base, né? Então, é consistente, não acho meio perigoso dizer quem precisa, né? Mas é a base que está tentando. Bom, mas isso aí também é a mesma coisa, né? Fica mais bonito. Regina. No microfone, senhorita. Para que a gente possa te assistir. Talvez fosse... Então, ontem eu fiz menção a isso aí, porque a gente enfatiza muito dimensão crítica, mas a gente não fala da dimensão da inventiva. E essa é uma marca. Na condução mesmo da ABEM, nas propostas, nos minicursos. E quando a gente ressalta esse potencial inventivo dos sujeitos, necessariamente o crítico está aí. Nos projetos do Painter mesmo, os sujeitos fazem suas invenções e fazem um paralelo com outras obras e passam a compreender melhor o que os autores fizeram com aqueles materiais. Então, eu acho que há um ganho se a gente acrescentar inventivo. Eu acho que a ideia deles do autoral
tem a ver com a história da invenção, né? Mas o primeiro item não cita isso. Eu acho que autoral, às vezes, nem é o caso de ser autoral. Acho que autoral é uma discussão secundária, o inventivo. Entendendo a forma como eles apresentam, eu entendi que o autoral estaria vinculado a essa ideia da criação, do ser dono das suas próprias ideias e caminhos. O primeiro está apontando relevante para a atuação crítica. Eu acho que é para a atuação inventiva e crítica. Inventiva e crítica. Ou atuação criativa. Acho que é mais... Bom, em linhas gerais, então, assim, não tem nada que incomode diretamente, né? Eu acho a leitura, a ideia dos dois, de maneira geral, tem aspectos bastante positivos. A segunda, essa ideia de uma seleção que não está a priori, né, que a gente, apesar da palavra dever, uma seleção que não está a priori definida e que depende desse contexto, né, e característica do processo formativo. Sim. O Marcos comentou aqui, na segunda questão, em vez de ser quais eles ainda precisam aprender ou aprofundar, quais eles ainda têm o direito de aprender, pensando em direitos de aprendizagem. Porque aí acho que ameniza. O direito na segunda, o inventivo é na primeira, não é isso, gente? Aqui no lugar que precisa. Dever. Deve. Isso. Vou olhar. Ainda precisa. Então, acho que em linhas gerais, assim, não tendo muitos outros aspectos que nos incomodam, acho que a gente pode depois, ao trabalhar o documento, pensar nessa relação. Ok? Vamos adiante. Esses pontos de concordância, não é porque é sábado à tarde e a gente está meio cansado, não, né? É concordância mesmo. Tentar não perder a intensidade da reflexão e do debate. Fazendo a leitura aqui, por que esses saberes devem atuar somente para a atuação crítica e não para a formação integral também do estudante? Ou seja, ele vai aprender arte, às vezes assim, indo para esse pensamento, só para atuar criticamente no seu contexto? E onde viria a formação integral do estudante como indivíduo? Assim, a arte serviria apenas para uma atuação crítica? Ficou muito, eu acho, restrito, assim, lendo a pergunta depois. Mas eu entendo assim, Daniela, que a atuação já é consequência da formação. Você está vendo lá na frente, né, que aí são objetivos gerais do componente na educação básica. Então, tendo essa ideia, como a Regina aqui colocou, uma atuação inventiva, depois tem o autoral, então acho que é atuação no sentido de intervir no mundo. Então, se você chegou lá, não intervir no mundo por meio da arte, né, mas acho que é quase viver no contexto de uma maneira ativa, né, atuar no sentido de ter uma autoria também, né, não sei. Quer dizer, eu não vejo como problema. Incorporar aqui para reflexão. Opa.
Vamos lá para os específicos, então, né? Específicos gerais das artes. Não. Acho que a primeira questão, que já está anotada, é uma certa, não é ruptura, mas uma ampliação dessa ideia do fruir, criar, aquelas 3 matrizes lá, né, da abordagem triangular. Então, conhecer, fruir e analisar criticamente diferentes práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social e em diferentes sociedades, em distintos tempos e espaços, respeitando as diferenças de etnia, gênero, sexualidade e demais diversidades. Luiz, eu só queria chamar a atenção ali. Quando diz espera-se que o estudante possa, a gente já perde o sentido de direito e passa para o sentido de o que ele deve saber, né? É uma coisa bastante prescritiva. É quase que fica na expectativa de aprendizagem, né? Estou pensando. Parece bobo, mas assim, quando eu comecei a ler, eu reparei isso, que tipo, é artes visuais, a dança, o teatro e a música. Não é uma ordem alfabética. Eu não entendi assim, por que eles colocaram. É tipo, a música separada, tipo, artes visuais, a dança e o teatro. Porque tem a questão do PL. Não, ali, artes visuais. É tipo, eu não entendi assim. Eu acho que a gente poderia sugerir colocar em ordem alfabética para não desvalorizar nenhuma linguagem, porque parece que eles estão juntos e a música é separada, porque a gente já conquistou o nosso direito ao dever do conteúdo. A gente está na parte de cima, lá, no enunciado. Aqui nos Objetivos Gerais da área de linguagens, diz assim, a área de linguagens no ensino fundamental, tendo por base os conhecimentos historicamente construídos de seus componentes curriculares, visa uma formação que possibilite ao estudante. Visa uma formação que possibilite conhecer, fluir, analisar. Isso, cai na formação e não no estudante. Concorda com isso? Fecha essa porta, por gentileza. Então, barulho aqui. Mas a porta não está fazendo diferença. Ok? Podemos seguir? Primeiro objetivo, então. Alguma questão? Não, a gente vê todos, depois comenta. Desculpa. Destaque. Já tem o destaque do Jefferson, né? Conhecer, fruir e analisar criticamente diferentes práticas e produções artísticas e culturais no seu entorno social
e em diferentes sociedades, em distintos tempos e espaços, respeitando as diferenças de etnia, gênero, sexualidade e demais diversidades. Aqui volta aquela questão que a gente tinha conversado, que some, de alguma forma, dos específicos. Tem uma questão, um destaque para a gente falar sobre isso depois. Compreender as diferentes relações entre as artes visuais, a dança, o teatro e a música, e aparece em mais de um lugar, né, nessa ordem, e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelos usos das tecnologias de informação e comunicação, nas condições particulares de produção e prática de cada subcomponente, que vai sumir daqui. Conhecer as matrizes culturais brasileiras em sua tradição e nas manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em artes visuais, dança, teatro e música. Vivenciar a expressividade, a ludicidade e a imaginação, ressignificando diferentes espaços na escola e fora dela por meio das artes visuais, da dança, do teatro e da música. Explorar os recursos tecnológicos como meio para o registro, pesquisa e criação em arte. Compreender as relações entre as artes, a mídia, o mercado e o consumo. Problematizar questões políticas, sociais, econômicas e culturais por meio de exercícios, produções e apresentações artísticas que valorizem a autonomia, a crítica e a autoria. Construir relações artístico-culturais com as comunidades do entorno da escola, nas quais se fazem presentes as culturas infantis, juvenis e adultas. Vamos aos destaques. Bom, já foi falado, né? O primeiro, conhecer, fruir e analisar. Então, parece que é um papel de espectador, né? De alguém que não coloca a mão na massa. Essa ideia de práticas e produções, não sei exatamente qual é a diferença, ou se seriam em função do culturais que foi acrescentado, né? Não sei. Mas, para mim, acho que práticas artísticas, né? Ou produtos, não sei, eu não sei o que é produções, se está no lugar de produtos, não entendo bem. Concordo com você, acho que eu precisava de uma... O que você está falando? Vivências? Para tirar um pouco dessa possibilidade. Vivências, vivenciar. Talvez pudesse até manter um padrão, voltar nos outros, de vivenciar, fruir, se tem que ter essa fruição, né? Fruir e... A análise, eu acho que é um tipo também de fruição, ou a análise atravessa, né? Diferentes práticas, tal. Porque acho que tem que ter clara essa ideia de participação como autor ali, né? Como a Regina disse. Você conhece, e aí você analisa. É um processo, é um momento. No papel de mais espectador, né? Dessa ideia da leitura, como tinha ali. Né? Primeiro, não sei o que quer dizer a palavra conhecer. Pode ser compreender, ela é vaga. Então, talvez a gente possa, eu não sei se conhecer, o professor informou que no sul do Brasil existem 8 tipos de dança. Então, ele ficou conhecendo, ele teve a informação. Então, eu acho que esse pode ser um caminho muito mal escolhido. Então, talvez a palavra compreender, mas analisar é um nível de compreensão também. É algo que está dentro da ação, de buscar compreender. Agora, fruir agora vem aqui uma questão que está me inquietando demais, porque no Rio eu estive numa mesa em que minha palavra se contrapõe à outra, que falava assim: para que vocês estão colocando tanta coisa numa proposta de música para a educação básica? Basta fruição, a música tem que ser só fruição, e o resto não precisa. Aí a gente vem para cá, olha, cuidado com a fruição, entendeu? Aí eu fico, Regina, seja coerente, a única coisa que eu quero na vida é ser coerente. Então, eu acredito que fruir é ser impactado.
Eu posso passar e ver um cortejo do congado e ter um impacto, ser afetada por aquilo. Para mim, isso é fruição. Se eu vou ser afetada, se essa fruição vai passar pelo canto, vai passar pelo movimento corporal, é uma fruição minha. A sua é outra, a sua é outra. É condição para a gente começar a querer conhecer, compreender. E aí, então, analisar respeitando as diferenças de etnia, etc. Então, quer dizer, selecionar, escolher, tirar, são atos, nesse momento, que demandam um exercício muito grande da gente. Né? Regina, eu não entendi se você acha fruir suficiente ou limitada para a proposição. Acho que fruir não pode ser retirado. Sim. Então, ele é condição para você compreender. Eu não poderia colocar conhecer, fruir como se fossem passos, para depois analisar. O microfone. Ah, o microfone. Eu não conseguiria colocar conhecer, fruir e analisar, porque pode sugerir, primeiro você conhecer uma lista, né? Sei lá, alguém informou, para depois fruir, para depois analisar, porque botaram analisar por último. E analisar pode ser tendo como um critério, né, para essa postura, considerar as diferenças, respeitar, né? Eu colocaria fruir, compreender. Porque eu não posso ficar na fruição. Fruir, ser afetada, ser impactada, fazer aquilo que Delalande fala, cada um faz seus recortes, e há alguma pertinência nesses recortes, eu quero esse sujeito que escuta fazendo os seus recortes. Autonomia. Alguma lógica tem. Eu tenho que investigar. Essa pedagogia que é necessária para o tempo de hoje. Eu confesso que não me incomoda a palavra conhecer antes, entendendo que o conhecer por si só não é suficiente, mas da forma que vem apresentado criticamente, eu senti falta foi de outros aspectos que vão além do exatamente da vivência. Isso eu sinto falta, né? Mas assim, o conhecer uma lista de coisas é um estágio interessante do processo de formação artística, né? Até o plano de cultura começa assim: precisamos de um mapa da cultura no Brasil no sentido contemporâneo. Não mais aquele disso, tem aqui, isso aqui, tem acolá. Mas saber uma cartografia do que existe. Né? É um aspecto importante. Não suficiente, se não entrar nessa dimensão impactante. Né? Agora, o que eu acho importante é assim, acho que esses todos, por isso que a gente parou e pensa assim, eles não são objetivos que estão mal elaborados. Mas todos eles aparecem algumas questões que, né, nos parecem limitadas. Por exemplo, e o que eu quero dizer com isso? Talvez a gente tenha que ter o cuidado de parar, olhar, para até fazer alguma alteração na redação, mas é muito difícil a gente resolver algumas contradições internas que o documento possui e que, de repente, caem em níveis conceituais muito difíceis de serem resolvidos num debate, num documento político. Por exemplo, esse confronto, que é tudo que não se faz mais, entre tradição e contemporâneo, né? Como se tradição fosse vinculada a passado. A ideia de culturas brasileiras em sua tradição, as que estão congeladas no tempo, que era bem a visão folclorista, que, acredito, ninguém tem mais, e as manifestações contemporâneas. A tradição é contemporânea, né? Senão deixou de ser tradição porque morreu. Então, eu acho que uma série de confrontos, assim, que é por isso que é muito importante parar, elaborar, depois de um debate, a gente já viu que essas questões conceituais nos incomodam, né, e a gente olhar para a melhor forma de, ora, trabalhar com isso, entendendo que fica assim porque não tem um quadro conceitual mais trabalhado, que não vai trazer grandes problemas, e, ora, sim, apresentar uma ideia de modificação. O que eu sinto desses objetivos, de maneira geral, é isso. Né? Eles tratam de questões importantes, pertinentes, mas, por vezes, caem nesses dilemas conceituais que, de alguma forma, nos incomodam.
Oi. No microfone. Será que não falta um protagonizar aí, para que ele seja agente também, mais do que analisar e fruir? Eu acho que a ideia que eles têm utilizado no documento, inclusive nas outras linguagens, é a ideia do autoral, né? O autoral não de ser autor nesse sentido de dono, mas de ser autor naquele sentido, né, da pedagogia, de construtor do pensamento, da forma de expressão, né? Sim, e tem um que aparece explicitamente, né? Crítica e autoria. Então, passa por essa ideia, né? Já está dentro, imbricado. Com outras palavras, né? Digamos assim. Acho que essa é uma questão importante na análise do documento, que foi um exercício que nós fizemos. Assim. A primeira vez que um conceito aparece, ele te incomoda e você vai tentando perceber o que ele representa no todo do documento, né? E essa ideia da criatividade, do sujeito autônomo, no documento inteiro ela aparece com a ideia de autoria, capacidade de autoria, condição de autoria, sujeito autor, sujeito gestor da sua condição de ser, de pensar e de se expressar. Tem um outro. Aquele explorar os recursos tecnológicos como meio para registro, pesquisa e criação em arte. A gente tem que colocar circulação e produção também, né? Até para... Eu queria voltar no primeiro objetivo e talvez pensar no que eu vou dizer e materializar nos outros objetivos. Quando a gente volta para o início da base, e é claro que eu não vou voltar ao início da base novamente, mas só para a gente poder dialogar com isso daqui, a gente vê que existem funções mesmo estipuladas para cada etapa da educação básica. E a gente vai vendo que o acolhimento, que é tão importante na educação infantil, vai cedendo lugar paulatinamente aos saberes até chegar às áreas do conhecimento no ensino médio. E lá mesmo eles falam assim, que o objetivo é um pensamento capaz de generalizar e abstrair. E, de um modo engraçado, a música tem força na educação infantil e ela vai perdendo força ao longo das etapas da educação básica. Então, é como se a música tivesse maior potencial para garantir o acolhimento do que para garantir a construção de saberes. E isso fica muito evidente nesses objetivos. Não, a palavra conhecimento ou a palavra saber some dos objetivos da arte. Então, será que não existe saber artístico, não existe conhecimento artístico? Então, eu acho que em algum desses objetivos precisa aparecer a palavra saber, para a gente se colocar como área capaz de garantir o saber escolar. Então, talvez nesse primeiro objetivo, conhecer, fruir e analisar criticamente diferentes práticas e saberes nas produções artísticas e culturais. Pensar na palavra saber. Tem uma questão interessante nessa colocação da Thaís, porque quando o documento vai se tornando mais especializado, ele começa a retratar mais o pensamento diversificado da elaboração por áreas. Ou seja, esse pensamento talvez seja um pensamento muito característico da própria área de artes, ou pelo menos, assim é melhor, vai ficar melhor explicitado, da comissão que parou para elaborar isso, né? Assim, porque é o momento de construção do documento que tem uma participação mais direta da nossa própria área, né? Não teve nenhum grupo que elaborou o documento como um todo. Então, eu concordo plenamente, né? Há uma ênfase. Eu me lembro o comentário do pessoal das artes visuais, e quando eu digo pessoal, os que eu ouvi falando, né? Muitos deles acharam a visão dos objetivos, da própria descrição da área de artes visuais
bastante romantizada, descaracterizando esse lado da produção do saber, né, da construção dos saberes, não só no âmbito acadêmico, mas do conhecimento e do saber também no âmbito acadêmico, e nesses demais contextos de produção artística. Só aproveitando o que a Thais falou, talvez no penúltimo, que é problematizar questões, talvez a gente conseguisse deixar mais claro isso, mobilizar saberes para problematizar questões políticas, sociais, econômicas e culturais por meio de exercícios. Eu acho estranho o exercício, né? Produções e apresentações também. Esse exercício, produção e apresentação, não entendo. Que valoriza o tom. Uma ideia de arte, né? E a ideia de arte cada vez mais desvinculada da ideia de saber. Uhum. Acho bom colocar ali. E achar outro tempo para esses exercícios, né? Bom, nesse primeiro objetivo, também retoma, aqui eu preciso fazer um comentário, a questão de etnia, gênero e sexualidade, né? E ontem nós problematizamos isso nos objetivos específicos que aparecem lá para a música, porque esses termos somem, né? Então, André me encaminhou aqui uma discussão. André foi nosso representante da música na comissão de artes, né, que trabalhou na base, e ela diz assim, que houve uma orientação de que os objetivos específicos não retomassem essas questões gerais que estavam estabelecidas nos objetivos das artes, né? Então, por isso, aparece aqui e não apareceria lá. A gente não precisa concordar com isso, justamente porque a nossa proposição é do que precisa aparecer no ponto específico, que precisa aparecer nos mais gerais, né? Mas, de qualquer forma, o que tem de interessante nesse primeiro objetivo é retomar essa ideia que retrata a ideia de diversidade que passa pelo documento, né? Então, vamos para os encaminhamentos. Veja, saberes e conhecimentos de forma mais integrada aos objetivos. Acho que tem que olhar isso, compor uma redação, rever o confronto entre tradição e contemporaneidade, tornar esses objetivos mais integrados às dimensões gerais, que é isso, a gente sente, vai perdendo algumas questões que não deveria, né, quanto mais fica disciplinar. E acho que aquela questão do fruir. De né? Vivências, práticas. Segura um minutinho. Eu nunca sei o que é fruir, né? Aí eu fui no dicionário, que tem onde é que estava? Que acho que tem uma ideia de fruição que tem a ver com o uso, né? Num sentido amplo, aproveitamento ou utilização de uma coisa. Então, que a gente pode entender a fruição de uma maneira mais ampla também, né? No campo das artes, isso se tornou muito conhecido pelos trabalhos da Ana May, onde ela estabelece a fruição seria uma junção de uma apreciação analítica. Então. É a definição dela. Então, mas é isso que eu acho que a gente tinha que colocar em algum lugar. Não tirar, que talvez esse fruir seja importante para os outros, mas entender o fruir como desfrutar, gozo, utilizar, e aparece também nas línguas, né? Tem muito isso do fruir linguagens, desfrutar prazerosamente. Então, e tem a educação física também tem, né? Às vezes eles colocam fruir / desfrutar. Então, que acho que tem a ver com os objetivos, os direitos lá na frente de participar de modo prazeroso da vida nas dimensões todas, né? Ok. Algo mais? Sim. Algo mais?
Ficamos com essas proposições. Ok. Proposta de proposições. E aí chegamos nos específicos. É a nossa última missão da tarde. Então, leitura. Vamos pensar assim. Nós não precisamos e não vamos redigir isso agora. A gente precisa apresentar uma exposição de ideias que oriente a reformulação que ontem já apareceu indicada, que a gente precisa fazer aqui. Vivenciar práticas de apreciação, todos lembram que a organização se dá por anos. Não, no nosso ciclão, né? No ciclo geral. É por anos que eu quis dizer, nos anos iniciais, nos finais do ensino fundamental. Primeiro ao quinto ano. Vivenciar práticas de apreciação, criação e interpretação, considerando os processos de experimentação instrumental, convencional e alternativa, e vocal, individuais e coletivas. Conhecer os elementos constitutivos da música em experiências de criação, interpretação e apreciação musical, contextualizando-os. Experimentar sonoridades, materiais e técnicas diversas para a construção de instrumentos musicais. Manipular fontes sonoras diversificadas, convencionais e alternativas, explorando-as em propostas de criação e interpretação musical. Conhecer e reconhecer o repertório musical regional, nacional e estrangeiro, relacionando códigos e convenções que são específicos da música. Criar e apropriar-se de diferentes formas e técnicas de grafia musical, convencionais e alternativas. Exercitar a análise das produções musicais já consolidadas e próprias, individual e coletivamente. Destaques. Já fiz os meus ontem. Então, em linhas gerais, acho que dois aspectos, né, foram destacados ontem. A ênfase grande em meios e não em objetivos de fato, né? Por exemplo, construir instrumentos musicais não é um objetivo em si, né? Manipular fontes também não. Então, a ideia é de transformar isso mais em objetivos, né, que utilizam-se dos meios para finalidades de expressão. Atividade, mas não objetivo, é isso que a gente está dizendo. Eu também considero atividade. Tá, então, construir um instrumento por si só seria algo... Construir o instrumento e utilizar para a criação, aí sim ganha algo significativo como objetivo. Senão não é um trabalho de música brasileira. Construir um instrumento não é uma atividade musical. O que tem de expressão em construir um instrumento? Se a gente define música como expressão humana, que eu acho que vai aparecer na nossa... você poderia fazer isso em qualquer atividade. A gente poderia pensar, construir um instrumento, organizar a biblioteca, fazer... Ele está mais como um projeto que vai ser desenvolvido para que o aluno aprenda e se desenvolva. Assim como manipular fontes sonoras. Então, é algo que eu faço e que eu posso aprender alguma coisa com isso. O objetivo é a minha intenção com aquilo, que mudança vai acontecer no aluno, o que vai acontecer, o que ele ganha, o que ele muda, né? Que transformação. A construção do instrumento. Então, a gente vai ter que fazer uma lista de atividades, se a gente deixar isso. Na construção de instrumentos, é uma atividade muito importante de apoio a fazer. Então, mas, como você acabou de dizer, é uma atividade. Aqui... Mas aqui não está o objetivo. Então, o jeito que está não tem objetivo nenhum, fica na atividade.
Acho que a questão que nós estamos destacando é: ninguém vai tirar ninguém não, pode ser que tire, né? Mas a priori não é tirar ensino do instrumento, construção do instrumento, manipulação de fontes daqui, mas colocar os objetivos como centro, né? Que poderão ser atingidos a partir de muitos aspectos, entre eles usando essa alternativa de construção de instrumentos para produzir fontes sonoras diversas e, a partir daí, determinadas expressões musicais. Acho que essa é a questão, porque quando você elenca uma atividade no lugar do objetivo, a gente começa a sentir falta das muitas outras possibilidades que não aparecem aqui. Volta para mim no 18, que é só uma questão de sistematização, porque aí coloca vivenciar práticas de apreciação, criação e interpretação. Aí no 19, inverte, coloca criação, interpretação e apreciação. E com relação ao 22, desce para mim, por favor. Aí, conhecer e reconhecer repertório musical regional, nacional e estrangeiro. Mas quando a gente vai na artes visuais, eles colocam local. A minha proposta é que conhecer e reconhecer repertório musical local, regional, nacional e estrangeiro. Vai no artes visuais para mim, por favor. Isso. Aí, ó, no 04, lá. Artistas locais, regionais, nacionais e estrangeiros. Porque, às vezes, naquele local, eles não reconhecem o que eles fazem de música como repertório musical. Eles só consideram o que a grande mídia reproduz. Aí a minha proposta é colocar o local. Talvez a gente pudesse... Eu tinha falado um pouco isso, essa ideia de regional que aparece nos objetivos, né? Assim, de geográfico, desculpa. Então, é o local e estrangeiro, tal, que a gente poderia tornar isso mais flexível, como eu dei o exemplo da novela ontem, né? Então, o local pode ser uma música de estrangeira. Então, acho que essa não é uma boa categorização geográfica, né? Quando a gente está falando de relação com música, porque está tudo aí circulando. Eu queria pensar uma coisa. Cada linhazinha dessa daí é um objetivo, então. Então, acho que a gente tinha que pensar isso. O que são objetivos, efetivamente, e o que são atividades, o que é objetivo de aprendizagem. Porque, para poder ficar coerente com a proposta da base, né? Microfone. Ontem eu já falei assim que eu proporia uma nova estrutura baseada em eixos, né, objetivos, como eu gostei lá das ciências naturais. Mas eu acho assim, partindo do que está ali, primeiro assim, qual a relação também, além do que já foi dito aqui, qual a relação desses objetivos com os objetivos gerais? Né? Então, por exemplo, se a gente está pensando em objetividade, as dimensões, estética, agora eu não vou lembrar de tudo que está lá, tudo. Então, assim, eu acho que isso tinha que aparecer nos objetivos específicos. Então, dentro de cada coisa lá do geral, o que a gente entende que seria o específico da música, entendeu? Eu pensei nesse exercício. Assim. Vem. Concorde. Antes da Carol concordar, eu acho que é interessante pensar, são objetivos para quem? Né? Os anos iniciais. Quem são essas pessoas dos anos iniciais? O que eu quero para elas em música, para que elas se tornem, então... o que elas têm direito. Sim, o que elas têm direito de aprender, né? Que é a tônica da base, é toda essa. Por isso, aqui, vivenciar práticas, isso é uma atividade. Pode. Né? Eu acho. Eu ia só dizer, porque veio a coisa da construção de instrumento, e a professora Marisa foi embora, e antes de ir embora, ela me deixou o recado. Né? Ela disse, olha, eu penso isso, você vai falar isso, que eu não vou poder estar lá, mas que foi o que a gente falou aqui, e eu acho que
entra no que você propôs agora. A gente tem que olhar isso e ver o que realmente é o objetivo e o que é a atividade. Porque a fala dela foi exatamente essa. Quando a gente coloca essa ênfase na construção de instrumento, a gente inverte, trazendo uma atividade, né, como um objetivo. E ela disse, eu acho que isso está equivocado, você vai lá defender? Eu falei, tá bom, então eu vou. Você concorda? Eu falei, sim. Aí ela disse, então vai lá defender. Então, eu acho que, na verdade, na prática, o que o Marcos propõe pode ser mais interessante, que é olhar o geral, separar o joio do trigo e aí abordar, né? Exatamente. Bom, eu e a Luciana, a gente ontem pensou em alguns direitos, que é difícil pensar. Deixa a Brasilena fazer. Eu entendo que a gente deve estruturar, primeiro, quais são as atividades básicas para a compreensão musical. Aí, no caso, eu vejo aqui, ele cita apreciação, ele cita técnica, ele cita criação, ele cita execução, construção de instrumentos, e ele cita o 5 mais 1, 6, que é o clat, né, o tecla e mas são o, dimensões, né, muito diferentes, né? Mas, se a gente não, pensar assim, peraí. Interpretação e construção de instrumento não estão na mesma esfera do fazer música. Não, são 3 atividades básicas de apoio ao fazer música. Tá? Por exemplo, literatura, técnica e construção de instrumentos dá apoio ao fazer musical. E aí, depois de estruturado as atividades, construí os objetivos com base nessas atividades. A minha defesa. Confesso que eu não entendi. Atividade é meio... a primeira coisa no planejamento, pelo menos está aí nos manuais, é o objetivo, é o que eu quero. Aí eu vou pensar nas atividades. O que a gente sabe na área de música, com tudo que sempre se escreveu, aí desde não sei lá quando, é que para aprender música a gente tem que se relacionar diretamente com música. Por meio de audição, tocar, cantar, improvisar, que pode ser o modelo lá do Suano e que tantos outros termos que um monte de gente usa. Então, mas isso é a vivência, é a condição para a aprendizagem, e vai ser também, o produto é consequência da aprendizagem também. Então, a gente tem essa circularidade. Eu aprendo fazendo, e o produto da aprendizagem também é um fazer. Não é só um fazer, mas também é. O que eu penso de atividade, no caso, talvez não foi bem explicado, em termos de parâmetros. Quais são os parâmetros possíveis do fazer musical? Né? Do fazer musical e do apoio do fazer musical. E, a partir desse... Porque está aqui, apreciação, técnica, criação, construção de instrumento, história, está tudo aqui. Agora está misturado. Então, a gente elenca os parâmetros básicos, os parâmetros musicais, e depois, a partir daí, os objetivos. Embora não é preciso mencionar primeiro parâmetros, mas mencionar os objetivos baseados nos parâmetros. Tem uma coisa que o Sonic fala que eu gosto bastante, que é a aprendizagem é aquilo que sedimenta depois que a atividade passa. Né? Então, eu acho que a gente tem que ver, escolher o que a gente quer que fique. E esses seriam, pensando nos direitos ontem... Cadê nossos direitos? Só nossos, tá? Porque fica pensando o que são objetivos, o que são direitos, o que são as atividades. A gente ficou pensando o que seriam os direitos das... Pode. E eu acho que dentro dessa ideia do que ficou... É um jogral, o que ficou, fica compreensão, fica habilidade, fica disposição, atitude. Tá, eu cair naquele clichê dos procedimentais, mas é um pouco isso. Quer dizer, a gente tem algumas categorizações. Alguma coisa mudou em mim porque eu compreendo, porque eu tenho uma informação, tenho um conceito, eu sei fazer algumas coisas, eu me coloco de uma maneira diferente em relação ao outro, às músicas, aos modos de aprender, essas coisas todas. Então, acho que é isso, né, que a partir disso que a gente faz todo o restante. E dizendo como a gente está prescrevendo. Isso. Então, o jogral. Para evitar o deve, o precisa, como a gente criticou lá no estético, também tentar fazer
tem sempre algum grau de prescrição, mas pensar talvez nos consensos, mesmo que consensos reduzidos, né, não 100% consensual, mas em alguns consensos que a gente tem na área, de maneira a orientar quem está, sei lá, com alguma ansiedade, alguma dúvida na escola, e acolher aquilo que as pessoas já fazem. Né? Então, o primeiro direito que a gente pensou, garantir... Tem que contextualizar. Tá, vou contextualizar. Não. Não. Está muito rebuscado, não dá para entender, porque tem tudo escrito aqui. O primeiro direito foi assim, foi partindo desse, de vivenciar práticas, tarará, que o que a gente falou foi... Põe lá o primeiro, Luiz, faz um favor, da música. Só porque a gente... Que foi o processo. Né? Então, assim, desconstruímos e tentamos construir alguma coisa. Então, isso, vivenciar práticas... É o meio, é a atividade por meio da qual se aprende música. Aí está a experimentação, tudo que a gente falou ontem, experimentação instrumental, essas não vem ao caso, né, em algumas, em apreciação, essas coisas todas. Então, o ponto é a vivência e a condição para a aprendizagem. Então, ela não pode ser um objetivo. Mas, pensando, então, no nosso histórico, nesse consenso, e que isso é dos anos iniciais, que a gente está, como a Thaís falou, nessa transição. Então, lá na educação infantil, tudo com interações e brincadeiras, campos de experiência, talvez a gente pudesse garantir que algo dessa experiência, dessa coisa vivida, né, refletida, que caracteriza a educação infantil, continuasse. Então, a gente pensou no direito de garantir o direito das crianças de aprender música fazendo música. Então, isso é um direito. Como? Vai depender do contexto, do professor, dos recursos, de quem são as pessoas. Eu não estou prescrevendo, né? Eu estou garantindo um direito de aprender música como? Fazendo música. E a gente até colocou um complemento, que é assim, então, tá... Aí, não sei como que a gente coloca isso depois, mas o princípio é aprender música fazendo música. É meio grandão. Por meio de, talvez assim, da vivência de várias formas de se relacionar com música, ou garantindo que a aprendizagem aconteça através de várias formas de se relacionar com música, por meio de diferentes atividades, a partir de práticas e repertórios diversos, dos mais aos menos familiares. E não isso, contexto local, regional, E esse mais ou menos familiares é algo que está lá nas linguagens e tem a ver, então... algo que a gente traz para cá. E com essa... Se a gente fala dos mais familiares, a gente reconhece os sujeitos. Vocês têm mais proposições? Tem. Deixa eu fazer um encaminhamento. Tá. Que tal a gente listar as proposições e aí fazer um debate? Tá bem. O próximo, então, garantir o direito dos estudantes de aprender música fazendo música. O que mais? Que bonito. Aí... Opa. Ai. Tá. Tem muita coisa, né? Não. Só um segundo. Por isso que não dá para passar. O que mais que precisa ser garantido? O direito dos estudantes de ampliação e aprofundamento de conhecimentos, habilidades, disposições, valores, tendo em vista experienciar outras formas de relação com música, outros modos de aprender e fazer música, ampliando a participação nas práticas sociais mediadas pela música. Não, esse é um pequeno tratado. Aqui, porque agora a gente estava pensando assim, tem que pensar nos níveis, né? Não está aqui, a gente depois te manda, não tem, então depois... Garantir o direito dos estudantes. Tudo é garantir o direito dos estudantes de. Aí vem, né? Ampliação e aprofundamento de. Isso é um brainstorming, isso aí, né? De conhecimentos,
habilidades. Então, aqui até concordando com o que a Thais falou, trazendo os conhecimentos. Conhecimentos, habilidades, disposições. Valores. Valores. Disposição para ter atitude. Aí a gente vê os... Sim. Valores. Disposições, valores. Tendo em vista, experienciar outras... Com X, ESP... Experienciar. Problemas de alfabetização e letramento. No presidente. Outras formas de relação com música. Aí vem tudo. Outros modos de aprender e fazer música, e está tudo. Mas tem a parte que eu acho que é mais legal. A parte mais legal que ficou... Na nossa prescrição. Que é... Ele não sabe. Ampliando a participação nas práticas sociais mediadas pela música. Porque práticas... Que aí a gente está entendendo práticas musicais como práticas sociais mediadas pela música. A redação está horrível, talvez pudesse dividir. Porque o que a gente estava pensando também é isso, como é que a gente vai fazer a diferença de um para o outro. Então, talvez essa ideia de pensar nas crianças pré-adolescentes, né, até 10 anos, e depois aquele sujeito indefinido. Eu acho que a grande questão que nos incomodou ontem é porque, assim, pegando esse exemplo da construção, mas outros, a gente não pode focar o entendimento de que o ensino se basta pela atividade, porque uma atividade pode não nos levar efetivamente a nada para além da atividade. E o outro que é dar atenção para esse sujeito. Garantir o direito dos estudantes de partilhar e de ter reconhecidos os seus conhecimentos, habilidades, disposições, valores, de modo a ser reconhecido como sujeito de direitos, assim como reconhecer o outro. Fez até a luz. Fez até a luz. Devagar. Garantir o direito dos estudantes de partilhar e de ter reconhecidos seus conhecimentos, habilidades, saberes, pode botar. Disposições, valores. De modo a ser reconhecido como sujeito de direitos. Assim como reconhecer o outro. Porque a gente está pensando no indivíduo ser reconhecido na sua idiosincrasia e bem como reconhecer as particularidades do outro. Que isso são direitos. O resto decorre disso aí. E sabendo que isso está tudo sem nível, né? Então teria que mexer nisso. Mais uma vez, acho que o importante para a gente é a ideia de como nós vamos apresentar um trabalho posterior de redação e todos lançarem um olhar crítico, mais uma vez, nesse curto período de tempo que a gente tem. Ele tem o direito de... Esse não está tão bonito, assim, não está tão pensadinho, mas é uma ideia de... a gente fala muito de diversidade, mas a gente tem que aprender, né, a ver a diversidade e tal. Então, vendo também de outros, olhando lá da educação física, tudo, a ideia de reconhecer e respeitar a diversidade de práticas e repertórios musicais, aí não sei se é presentes no contexto familiar, escolar e comunitário, bem como em outros povos e nações que aparece também. Práticas e repertórios. Musicais. Interagir com a diversidade? Reconhecer, respeitar e interagir. Tá. Aí tem que práticas e repertórios presentes no... Aí eu não sei essa ordem, né, que a gente poderia pensar familiar, escolar, comunitário e ampliar, mas eu não sei como colocar isso.
aqui, né? É a mesma coisa, né? Compreender e valorizar. Meio parecido com esse aí da diversidade, aí, que é a ideia de compreender e valorizar os diferentes sentidos das práticas e repertórios que circulam na sociedade brasileira, bem como em outros povos e nações, ou em diferentes contextos socioculturais. E outra coisa que a gente pensou no sentido de direito, que no sentido de direito, que eles têm o direito de mobilizar os conhecimentos e os saberes, e eles têm o direito de serem instrumentalizados para interagir na sociedade. Então, isso instrumentalizar, mobilizar saberes, transcende as atividades, né? Porque aí essa história de instrumentalizar tem a ver com a intencionalidade da escola. Então, a escola quer garantir alguma coisa. Tem esse outro também. Mas... Depois a gente vai abrir para... Vamos apresentar todos. Olha o que vocês acharam. Tem um outro... E mobilizar os saberes. Talvez aqui, a gente tinha até pensado em instrumentalizar-se para, mas podia colocar... mobilizar saberes para participar na proposição e na produção de formas de compartilhar práticas musicais aprendidas nas aulas com a comunidade escolar e a sociedade, ampliando os âmbitos de interações sociais mediadas pela música. Isso aqui tem uma cópia lá da educação física. Participar mobilizar saberes para participar na proposição e na produção. Isso talvez tenha mais a ver com o ensino médio, né? Na proposição e na produção de formas de compartilhar práticas musicais aprendidas nas aulas com a comunidade. Para a gente, assim, o que você aprendeu, você joga lá para a comunidade. Aprendidas nas aulas com a comunidade escolar. Depois na sociedade também, não sei se é muito. Nas aulas com a comunidade e a sociedade. Porque a comunidade escolar... A comunidade é uma parte da sociedade. Ampliando os âmbitos de interações sociais mediadas pela música. Eu li um artigo do Bauman que ele fala isso, desculpa, que ele está falando da vida musical, não está pegando mal, da vida musical no Canadá. Então, que é a responsabilidade de todo mundo para a vida musical do lugar. Então, o quanto que aquilo que acontece na escola pode impactar a vida das pessoas de uma outra maneira. Então, sai da aula e vai para a escola, vai para a comunidade, né, de outra forma. Tem mais? Tem outra aqui. Isso também, todos esses objetivos e direitos que a gente pensou, com todas aquelas críticas que a gente apresentou ontem, da falta do social, desse problema da materialização dos objetivos gerais nesses específicos. Então, aqui tem mais a ver com as relações com música, né? Aí um outro... E as coisas se repetem um pouco, né? Mas aqui, identificar e analisar, não sei se é isso, práticas musicais e relações a elas vinculadas, talvez não precise disso, nas quais se evidenciam ações discriminatórias de qualquer natureza, tais como de gênero, classe social, origem étnico-racial, sexualidade e religião, entre outras. Esse é um copia e cola da educação física. Identificar e analisar práticas musicais, podia tirar isso, né? Nas quais se evidenciam talvez práticas sociais mediadas pela música, né? Para não repetir, práticas sociais mediadas pela música, nas quais se evidenciam ações discriminatórias de qualquer natureza, tais como, aí vão todas, gênero, sexualidade, tal, barará, barará. Esse aqui depois a gente mostra, que é o copiado dos direitos. Tá. Esse aqui. Tem um bem legal que está nos direitos. Desculpa, a gente acha legal, que é o que está nos direitos de aprendizagem lá no PENAC das artes.
que é conhecer, aí é o direito, né, pensando no direito do estudante, conhecer, participar e visitar diferentes dispositivos e equipamentos culturais de circulação da arte e do conhecimento artístico, tais como teatros, museus, galerias, feiras, ruas, festivais, livrarias, bibliotecas, centros históricos e culturais. Não conhecer e participar dos dispositivos? O visitar né? Talvez interagir. Né? Interagir com... Mobilizar saberes, conhecimentos para interagir com... Que aí sai da atividade, né, Dinheiro? Porque... Bota no início mobilizar saberes para... Dispositivos e equipamentos... Não. Vamos botar depois a gente... Tá. Diferentes dispositivos e equipamentos de circulação da arte e do conhecimento artístico, tais como... Aí vem os exemplos. Claro, aí a gente está falando de tudo, né? Tem que especificar da música. E do conhecimento musical. Esse era o... Depois, como a engenheira chamou a atenção, é mobilizar para interagir. Mobilizar conhecimentos para interagir. E tem esse, não, pode ter mais um só. A gente ficou fazendo coisas assim meio... Aqui. Tinha aquele da discriminação, né? Dentro disso, refletir sobre como as práticas e repertórios musicais constroem ou contribuem para a construção de identidades individuais e coletivas e para a demarcação de diferenças social, cultural, religiosa, parará, parará. Refletir sobre como as práticas e repertórios musicais contribuem, né? Uhum. Contribuem para a construção de identidades. Identidades individuais e coletivas e para a demarcação de diferenças. Social, blá, blá, blá. Tem o da tecnologia, que seria experimentar e apropriar-se progressivamente de recursos das tecnologias da informação e comunicação para apreciar, produzir, registrar, compartilhar e fazer circular práticas e repertórios musicais de modo ético. Você está muito desatento. Experimentar e apropriar-se progressivamente de recursos das tecnologias. Para dar uma ideia de que é desde o início. E comunicação. Comunicação? Informação e As comunicação. TICs. Para apreciar, produzir, registrar, compartilhar e fazer circular práticas e repertórios musicais de modo ético. Também é meio copiado. Esse aqui, né, já está ali. E aqui? Tinha mais um, não sei se vem ao caso, de valorizar o patrimônio musical, material e imaterial da comunidade, da sociedade, bem como de outros povos e nações. E aí, como a gente falou... Oi? Valorizar o patrimônio musical, material e imaterial. Da comunidade, da sociedade, bem como de outros povos e nações. E aí, como a gente falou, está tudo sem nível, né? Não está de acordo com as etapas. Teria que pensar um pouco... Acho que tem mais. O que você quer parar?
Olha, a gente tinha escrito Thaís, Regina. Então, esses objetivos que a Luciana e o Marcos propuseram são objetivos muito bons para a gente poder pensar realmente a área ou o componente da música no interior da base. Mas eu vou fazer uma proposta da seguinte: a gente fez o questionamento de partir das atividades. Depois, nós estamos partindo dos objetivos. E eu acho que é importante a gente ter em mente algumas, vou usar uma palavra que a Luciana gosta, algumas categorias fundantes da área que a gente não poderia esquecer ao longo desses objetivos, em diálogo com os objetivos que são propostos para as artes. Então, uma primeira articulação, eu vou usar uma terminologia simples só para facilitar a visão da gente sobre os objetivos. Seria a relação do saber musical com aspectos políticos, sociais, econômicos, sociais, éticos, culturais, papapá. Políticos, sociais, econômicos, éticos e sociais. Um segundo eixo seria estabelecer a relação do saber musical com a diversidade. Saber musical e diversidade. Um terceiro seria pensar no saber musical nas suas relações com as ciências, a filosofia e as demais linguagens artísticas. Saber musical? Em sua relação com as ciências, a filosofia e as demais linguagens ou componentes artísticos. Depois, o saber musical e o conhecimento das matrizes. Eu estou falando como está no objetivo das artes, o conhecimento das matrizes culturais brasileiras. Depois, a relação desses saberes com aspectos emocionais, afetivos, da imaginação, da ludicidade, da criatividade. Imaginação, ludicidade, criatividade, sensibilidade. Emocionais. Relação dos saberes musicais com os aspectos emocionais, vírgula, com a imaginação, a ludicidade, a criatividade, a sensibilidade. Um penúltimo, que seria o saber, a dimensão, como se fosse uma dimensão cognitiva mesmo dos saberes musicais. Ou os elementos característicos da linguagem. Aí põe assim 2 pontos, Luiz, elementos característicos da linguagem. E, por fim, saberes musicais e tecnologia. Então, o trabalho que a Luciana e o Marcos fizeram foi um trabalho muito mais elaborado do que esse que eu fiz, porque eles já organizaram alguns desses eixos em objetivos, mas eu pensei que, talvez, se a gente tivesse esses eixos em mente, poderia facilitar na construção dos objetivos e para a gente evitar também repetir, muitas vezes, uma das esferas em detrimento das demais. Na verdade, então, são eixos maiores de articulação dessas especificidades. É isso? Foi isso que eu entendi? Eu acho que esse é um pensamento que, obviamente, pode ser discutido, que o objetivo fundamental da base é discutir saberes. E o nosso saber é o saber musical, que, quando sistematizado, ele pode ser denominado de conhecimento, por isso que eu prefiro o termo saber. Então, como o essencial da base é a discussão do saber, no campo da música a gente poderia fazer a articulação do saber com outras esferas, como, por exemplo, com as questões políticas, éticas,
mas centralizando a questão do saber musical, evidentemente sem prescrever nenhum conteúdo específico para o professor trabalhar na sua sala de aula. Ok, essa questão, rapidamente, entre saber e conhecimento, é muito interessante se a gente perceber nas diretrizes, as palavras vêm geralmente juntas, né? Saberes e conhecimentos, com a ideia de que são coisas integradas, mas podem ser diferentes, né? Então é sempre bom a gente usar os dois juntos também. Regina. Eu acho que essa palavra dela soma bem no um belo trabalho que vocês fizeram agora de madrugada. Né? Muito bom. Sem dúvida, muda totalmente, porque, ao invés de uma lista de situações de experiência, a gente tem em mente aí, com mais clareza, objetivos. Talvez eu voltasse à redação, uma delas que foi trazida, e proporia, eu não sei identificar qual, eu fui digitando aqui rapidamente, que fala de dispositivos e equipamentos culturais, que estava escrito como mobilizar saberes para interagir. Mobilizar conhecimentos para conhecimentos. Todos os conhecimentos aqui têm saberes. Eu não sei se a redação me dá a entender que eu mobilizo saberes para depois ir lá, mas eu acho que o lá também é lugar de mobilizar saberes. Então, eu proporia uma coisa, se mobilizar saberes na interação com diferentes dispositivos, porque aí eu tanto tenho uns, quanto vou somar e ampliar esses e ganhar outros. Tá? Maria Cristina. Está cansada. Bom, eu também gostei bastante da proposta que o Marcos e a Luciana trouxeram, e eu fiz o exercício de pensar nos objetivos gerais, para ver até que ponto, né, que a gente estava sendo coerente. E, assim, pelo que vocês colocaram aqui, tem bastante coerência, né? Uma coisa que eu fiquei... Mas eu queria só somar o que já foi, porque tudo que vocês disseram estão contemplados aqui pelos objetivos gerais também, né? De uma forma para toda a arte. Olha, uma coisa assim, o primeiro, aqui, pensando nos dois objetivos gerais, que era dominar progressivamente a fala, a leitura e a escrita, aí eu fiquei pensando como que isso, né, poderia ser trazido para a nossa área, né? Então, Pois é, uma sugestão que eu dei foi, quer dizer, pensar, né, no dominar, né, o fazer musical nas dimensões de apreciação e criação, representação, mas também não cheguei a uma... Né, porque o que a gente poderia garantir dentro disso? Mas, assim, não gostei da minha, não, mas estou dizendo aqui. Fazer musical nas dimensões da criação, representação, mas pensando nessa coisa da fala, da leitura e da escrita, que isso é muito sério quando eu discuti com o pessoal aqui da UNB, e eles falaram muito foi muito falado que esse documento teve o grande mérito de trazer a fala, né? Para eles é assim, a fala como um elemento de conhecimento, de expressão, de estar presente no currículo, né? Que uma coisa que eles não tinham tanto. Aí eu fiquei pensando em como isso seria. Então, a gente já fala na execução, no cantar,
né? E essa leitura, né, de como isso é representado, isso é, de novo, interpretado, mas eu não consegui avançar, então, para vocês pensarem também. O outro é objetivo geral, viver, refletir sobre... não lembro, não sei se eu cortei errado de lá, mas é viver, refletir sobre, se apropriar dos elementos constitutivos das diferentes linguagens artísticas. Eu achei também esse objetivo interessante. Né? Não, tudo bem, mas aí a gente assimila. Né? Então, assim, aí eu tinha sugerido que a gente pensasse nesse objetivo como essa... Né, sobre o vivenciar, o refletir sobre, se apropriar dos elementos constitutivos da música, né, ou do fazer musical. Então, esses dois que foram assim, coisas que eu percebi que poderiam somar aqui, né, só um minutinho. Os outros já estão super bem contemplados, a pluralidade, a questão... Eu gostei dessa fala que está lá no objetivo geral, de respeitar as características individuais e sociais, as diferenças de etnia. Uma coisa interessante também. Não, só para mudar aqui. Mas, assim, então, o resto, não tenho muito o que dizer. Eu só queria... O que eu achei interessante, que no objetivo geral... eles estão falando dos alunos com necessidades diferenciadas. Então, eu achei que a gente podia pensar, aí eu copiei aí da Luciana, né? Então, garantir àqueles que apresentam necessidade diferenciada o acesso a fazer musical fazendo música. Eu não sei, não sei se isso seria... de tirar, mas assim, isso está lá no objetivo geral de uma forma distinta, né? Então, olha, gente, eu estou falando isso também porque eu tive um aluno com necessidade especial e ele até agora está trabalhando comigo no PIB e tem coisa que ele não tem como fazer na sala de aula. Ele é músico, né? Ele toca muito bem, ele tem um problema nas pernas. A Flávia... Então, assim, ele está na turma de percussão corporal e a gente tem que adaptar a participação dele nas atividades. E, quando eu dava as práticas de ensino-aprendizagem, eu tinha que pensar nele o tempo todo, porque tinha certas práticas que eu levava para a sala de aula que ele não tinha condições de executar. Então, acho que... Talvez isso que a Maria Cristina falou, a gente pode pensar, tem essas necessidades, né, diferenciadas, e tem as pessoas diferentes, né? Então, talvez garantir a todos os estudantes, né, sabendo que que são modalidades. Então, acho que é bem observado. Um detalhe, só quebrando a discussão um pouquinho, eu preciso dizer um oi para quem está nos assistindo, porque nós voltamos ao vivo para todo o Brasil. O jornal. Então, só para lembrar os colegas que estão assistindo via transmissão, né, na internet, nós tivemos um problema de energia. Por conta disso, a gente teve que interromper às 11h30 as atividades. Nós voltamos depois e parte da energia tinha voltado, mas não completamente. E só agora a gente conseguiu restabelecer, de fato, a conexão. Toda a parte inicial da discussão, na parte da tarde, foi gravada e a gente vai disponibilizar completamente no site da ABEM, o mais breve possível. E, neste momento, a gente ainda tem um problema com a energia interna aqui para o funcionamento da internet, para que a gente possa acessar o site, né, onde tem a interação online. Então, as pessoas que estão nos assistindo poderão assistir, mas, nesse momento, ainda não a comunicação mais direta. O Marcos está buscando restabelecer aqui via o próprio celular e a gente vai resolvendo isso ao longo da tarde. Carol. Eu acho que eu concordo com a professora Maria Cristina, mas eu queria trazer, talvez, da gente ter o cuidado da terminologia, né? E aí você disse para a gente usar a todos, né? No trecho da educação infantil, isso é tratado com muita fluência
apoiando peculiaridades de crianças com deficiências, com altas habilidades ou com transtornos de desenvolvimento. Então, eu acho que a gente tem que usar, né, porque, por exemplo, o uso de diferenciados já é uma coisa que, dentro dos estudos de inclusão, não é aceito, né? Então, eu acho que essa terminologia que está nos nossos documentos de base, né, aqui, no caso, está nas diretrizes da educação infantil e está na diretriz, eu acho que a gente tinha que usar essa terminologia para garantir que esse a todos não exclua, né? Porque eu acho que ele exclui. Né? Então, eu acho que é importante que a gente deixe claro que a gente não esqueceu que nós temos alunos deficientes, nós temos alunos com altas habilidades ou com transtornos de desenvolvimento. Está na página, Luiz, 19. Aqui está escrito, apoiando as peculiaridades das crianças com deficiência, com altas habilidades / superdotação. A gente ainda não conseguiu tirar a superdotação do lado das altas habilidades, mas acho que estamos no caminho. E com transtornos de desenvolvimento. Obrigado, Carol. Tá. Eu não sei se vocês mudaram, mas o necessidades diferenciadas está lá no objetivo geral, tá? Eu copiei de lá. Bom, está lá no objetivo geral lá. E outra coisa eu botei aqui garantir o acesso desses estudantes, né, de necessidades diferenciadas, entre aspas, né? Garantir o seu acesso à utilização da linguagem, seus códigos e tecnologia assistida. Eu achei interessante isso, porque... Eu ainda botaria ajudas técnicas e tecnologia assistida. Mas ele não engloba, não? Não. Ajudas técnicas é uma coisa, tecnologia... Se você colocar a videoconferência, daí dá Wi-Fi aqui, tá? Luciana. Eu não sei se eu entendi bem o que um dos pontos da Maria Cristina, que ele dá dos elementos, né, uma das coisas que isso eu tinha até feito antes, e a gente aqui conversando, falou, não, olha, isso aí tá muito habilidade e tal. Mas talvez a gente tenha que garantir também, dentro do aprofundamento, da ampliação dos conhecimentos, habilidades, como a gente está lidando com o conhecimento procedimental, né, com o conhecimento prático, que o teu desenvolvimento dentro dessa experiência com música envolve uma série de habilidades cognitivas, perceptivas, motoras. Uma sugestão aí que tem que ser revista, porque a redação não está muito naquela ótica do garantir o direito de, mas pensando nos elementos que constituem, já que a gente tem um domínio de código, de convenções que aparece nas outras línguas, né, de manipulação, de reconhecimento, manipulação, organização de estudo, talvez, então tem 2, assim, pensando nas 3 atividades, composição, execução e apreciação. Desenvolver progressivamente habilidades de percepção e execução, vocal, instrumental e corporal, para apreciar, analisar e vivenciar práticas e repertórios diversos, aí dos contextos dos mais familiares aos menos familiares. E depois desenvolver progressivamente estratégias, procedimentos e técnicas de composição, criação, para recriar práticas e repertórios, recriar e criar práticas e repertórios, uma coisa assim. Que aí seria um aspecto muito mais pontual, ele essa dimensão sonora, lida diretamente com a manipulação, o manuseio e a organização dessa dimensão sonora, mas, assim como a Marisa de manhã falou aquilo, não vamos perder a dimensão estética, talvez a gente pudesse garantir um cuidado que tem a ver com a formação específica do professor, né, com o licenciado em música, que
vai ter um trabalho diferente do pedagogo ou de outros profissionais. Então, aí acho que pode ser algo também a acrescentar. Foi isso que eu pensei, até chamei a Thais aqui, que ela tinha destacado elementos característicos da linguagem. E acho que tem de muito bom na proposta, né, que nesse pensamento de vocês, é assim, nunca pensar a música separada da vida, mas acho que um deles tinha que destacar essa constituição desses elementos mais específicos, que é isso a proposição agora. No microfone, senhorita, porque tem uns colegas de casa que estão nos assistindo. Vou lembrar daqui 105 anos, quando alguém retomar essa gravação para fazer um... Não, eu acho que a gente não pode dizer... porque está lá no objetivo geral para a nossa área de linguagem, né? Para a área de linguagem, está certo. Ai, gente, agora eu escrevi aqui no meu, não sei, não anotei a página. Está bem claro, né? A fala, a leitura, a escrita, né? Os elementos constitutivos da linguagem, aí fala a linguagem, códigos, entendeu? Esses termos estão lá no objetivo geral. Eu acho que a gente não pode... Né, sim, concordamos todos. Não, então estou só... reforçado. É o seguinte, está na hora do nosso café. Então, intervalo para o café, 15 minutos.